Glória a Deus. Boa noite a todos vocês. Graça e paz. Amém? Amém. Os irmãos estão felizes. Dê um glória a Deus bem forte. Glória a Deus pela sua felicidade, sua alegria, a minha alegria. Eu estou muito feliz de poder ter o privilégio de servi-los nessa noite. Estou muito feliz. Como dito a pastora de vocês, eu moro em São Paulo, em Guarulhos, e estou aqui nesse final de semana tendo o privilégio de servir em algumas igrejas. E para mim, eu faço esse comentário porque eu nunca imaginei estar vivendo isso dentro das minhas expectativas, do meu passado. Nunca imaginei estar visitando e estando no interior de São Paulo, senão na minha outra função. Só para vocês conhecerem um pouquinho de mim, antes de eu iniciar a ministração, eu tenho 28 anos, me chamo Wesley e sou casado há 4 anos com a irmã Luziane. E antes de ter toda essa vivência, congrego na igreja de Itaquaquecetuba, a ADVEC, nossa filial, e eu era jogador de futebol, então eu vivi metade dos meus 7 anos praticando esse esporte aqui no interior de São Paulo. Então, dentro da minha expectativa humana, nunca eu pensei que eu ia retornar ao interior de São Paulo pregando a palavra de Deus. Imaginei jogando, continuando, mas por motivo de lesão e chamada de Deus, aqui estou eu, porque eu sou um dos tais que disse: eis-me aqui, Senhor. Tem gente assim? Pergunte para ele, mas você vai fazer um favor. Grite bem alto. Qual favor? Se você não conhece, é claro, eu não conheço vocês, estou tendo o privilégio de conhecê-los hoje, nesse domingo. Mas pergunte o nome, pelo menos, de 2 irmãos que está próximo de você. Se você sabe, é lógico que você não vai perguntar. Pergunta para aquele que você não sabe. Isso, chamando ele pelo nome, eu vou descobrir o nome. Qual é o seu nome, você que me deu bem-vindo aqui? Qual é o seu nome? Abner. É isso? Acertei? Ó, já descobri o nome. Você vai chamar ele pelo nome. Abner, você está disponível para Deus? Você vai perguntar isso, tá bom? E geralmente quem está disponível, Evandro, dá glória a Deus e dá aleluia. Quem está disponível é adorador. Já perguntou se ele está disponível? Então ele faz parte disso. E meu coração se alegrou por demais pela pessoa do pastor Rafael Ortega, que fez a ponte de ser um canal de bênção para as nossas vidas. E eu costumo ter o coração muito grato. Grite bem alto. Por quê? Se Deus não tivesse colocado pessoas nos nossos caminhos, só Deus sabe quando e se eu iria conhecer vocês. Então eu sou grato à vida do pastor Rafael, mesmo sem ele estar aqui ou estando aqui, seria grato da mesma forma, tá bom? Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos pastores, de todos vocês. É um prazer servir vocês com uma palavra de Deus. Qual é o nível de expectativa que você tem de ouvir a mensagem de Deus nessa noite? Se a expectativa está lá em cima, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Quero ler 2 textos aqui. O primeiro, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. O versículo é o de número 33. Evandro, Deus abençoe por todo o cuidado, tá? Sua esposa também, em nome de Jesus. Eu trabalho na mesma função que o Evandro, ó. Que surpresa. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Quem for encontrando, diga amém. Amém. Assim está escrito. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 33. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá, a pé. Diga bem alto, a pé. E de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando-se deles, Jesus saindo, viu uma grande multidão. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas. Diga, ovelhas. Que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse versículo aqui vai ficar como o começo da minha ministração, tá?
Agora você vai abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo também 6, versículo de número 9. Aleluia. Eu tenho o costume de pregar lendo os versículos. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, para mim não é um problema, tá bom? Pode ficar à vontade. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 9. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, por gentileza. Nesse pequeno momento, eu gostaria de interceder por vocês e rogar ao Espírito Santo de Deus que haja liberdade em falar mais uma vez com a noiva, a Igreja de Cristo. E você converse com a pessoa do Espírito Santo. De fato, ele é alguém que mora dentro de você, é o seu melhor amigo. Então converse com ele, fale: Espírito Santo, fala comigo, me instrua, converse comigo, porque eu tenho certeza que essa pessoa nunca vai nos abandonar até a vinda do Cordeiro de Deus que vai buscar a sua igreja. Pai, nós te agradecemos por mais um domingo estarmos aqui. O Senhor conhece os seus filhos, o Senhor conhece as ruas dessa cidade, o Senhor conhece a moradia, o Senhor conhece eles muito melhor do que eu. Na verdade, estou aqui servindo ao Senhor debaixo de uma graça, debaixo de um ministério, e eu sou grato ao Senhor por essa cidade, por essa igreja, estar conhecendo eles e ter o privilégio de servi-los. Mas que em todo o tempo não sejam minhas palavras tão boas quanto as suas palavras. Que a minha expectativa se torne pouca do que será o teu agir nessa noite. Que o Senhor possa abençoar famílias, que o Senhor possa abençoar os teus filhos e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu intercedo por cada homem e mulher e cada criança, adolescente e jovem, que o Senhor possa ter autoridade sobre a vida de todas as famílias que estão enraizadas nesse altar. Nós te amamos tanto que toda essa igreja vai entregar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, uma linda salva de palmas. Que o Senhor possa sentir a nossa gratidão em ter o privilégio de mais uma vez em lhe ouvir, em nome de Jesus. Você pode misturar essas palmas com glória, com aleluia, porque é para Ele. É para Ele. Ele é digno. Glória a Deus. Queridos, diante dessa mensagem, é um texto que é muito conhecido porque o assunto é multiplicação de pães e peixes. Na verdade, muitos perdem um contexto geral dessa história, porque o principal assunto aqui, na verdade, não foi somente a autoridade que Cristo tem sobre as suas mãos de repartir ou multiplicar pães e peixes. Por trás disso, há cuidados inimagináveis diante do povo que Cristo ama cuidar e zelar. No mínimo, há 3 visões dentro desse contexto aqui. A primeira é que o povo decidiu estar dentro de um espaço chamado deserto. Repita bem alto: deserto. Por trás desse contexto haveria na época, em muita aparência, um espaço que pessoas estavam decididos não acompanhar essa grande multidão. Eles estavam, na verdade, participando de uma festa que um rei chamado Herodes estava entregando na época. Esse povo que aqui está, eles decidiram estar exatamente no deserto, acompanhando Jesus, independente daquilo que Jesus poderia oferecer ou não. A multidão em todas as escrituras, ainda mais nos evangelhos, dá um peso de grandes necessidades. Grite bem alto: como assim? A multidão dos evangelhos demonstram
grandes necessidades. Por isso que eles correm atrás de Jesus. Sabendo que Jesus, por exemplo, está dentro de um lar, eles vão até lá. Porque sabe, se ele chegar perto de Jesus, não importa se é num lar, não importa se é numa praça, não importa se é dentro de uma sinagoga, numa igreja, todos que estavam perto de Jesus desejavam ter ou ganhar ou receber algo da pessoa de Cristo. E na verdade isso não é um erro, isso é uma grande qualidade que precisa estar instalada dentro de nós, dentro do tempo eterno. Por quê? Todas as vezes que todos nós tivermos necessidades, ouça bem, a sua necessidade não pode ser maior do que o teu desejo de estar perto de Jesus. Tem muitas pessoas que se afastaram de Jesus por uma necessidade que às vezes ele recebeu um não, por um problema que ele passou. Mas eu rogo ao Espírito de Deus por tamanhas pessoas estarem aqui. Temos necessidades? Sim. Temos necessidades? Claro. Mas sobre todos os problemas, dificuldades, a nossa maior motivação não foi a solução. A nossa maior motivação foi ter perto a presença dele ao sempre, dentro das nossas vidas. Esse povo, dentro desse conhecimento, deixou uma festa, deixou um ambiente para estar no deserto com Jesus. E Jesus viu isso. E o motivo pela qual Cristo agora decide ir para esse lugar deserto é que nessa festa de Herodes, alguém por inocente entra vivo e sai morto. Essa festa de Herodes tem princípios não celestiais, mas tem princípios mundanos. E perceba um detalhe, a festa de Herodes, uma moça dança, chama a atenção e ganha uma oportunidade de pedir a cabeça de João Batista. E ele é morto dentro dessa festa. Diga assim, a festa do mundo, mais forte, porque isso aqui é muito precioso, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês repetirem, para guardar. Diga assim, a festa do mundo, é sempre assim. O inocente entra vivo e corre risco de sair morto. Diga, mas a festa na igreja, o inocente pode entrar morto, mas ele vai sair vivo para a glória de Deus. Aplauda ele mesmo, glória a Deus. Agora olhe para alguém com um sorriso no rosto. É uma dica, senão não funciona, tá? Diga para ele, dê um glória a Deus aí. Senão eu vou pensar que você gosta da festa do mundo. Isso. Isso aqui, na verdade, em ministrar, me dá uma alegria muito grande, Evandro. Por quê? João Batista, através de perder a cabeça dentro dessa festa, nos dá um temor como cristão. Para quem não conhece lições da Bíblia, tem personagens que praticaram coisas boas e personagens que praticaram coisas ruins. Então, o exemplo bíblico para nós é que pessoas boas copiamos, pessoas ruins rejeitamos. Pessoas boas copiamos, pessoas ruins rejeitamos. Isso é um espelho para a nossa vida. Porque quando eu ministro que uma festa do mundo em seu padrão corre o risco de um inocente entrar vivo e sair morto, é um aprendizado bom. Por quê? Eu não devo me entregar às vontades do mundo. Porque, na verdade, tudo aquilo que o mundo produz não me dá vida, me dá morte, gera morte. Então, o princípio aqui, dentro dessa festa, multidão escolheu estar com Jesus no deserto. E o que me impressiona e me dá alegria é que a festa de Herodes, a alegria era ter um ótimo vinho, a alegria era ter um ótimo banquete. Esse público que entra no deserto, ele tem uma veia de concentração muito elevada. Por quê? O público está falando com a gente. Jesus é mais importante do que o vinho terreno. Jesus é mais importante do que o banquete terreno.
Eu prefiro ir para o deserto com ele do que estar numa festa no mundo sem ele. Eu prefiro estar no altar, mesmo não comendo o que eu queria, calçando o que queria, vestindo o que queria, com o salário que eu queria, com o carro que eu queria, com a casa que eu queria. Eu prefiro estar com ele no deserto do que sem ele, tendo tudo e estruturado pelo mundo. Isso aqui me deixou apaixonado por esse princípio, porque a multidão está tocando festa do mundo pela presença de Jesus no deserto. E Jesus, a sua motivação de se apartar da cidade aqui foi muito simples. Meu amigo, qual é seu nome? Júnior, meu amigo Júnior. A motivação de Jesus para se apartar da cidade, em ter um tempo com os discípulos, foi o tempo do luto. Para quem não sabe, esse João ele tem parentesco com Cristo. E ele se ausenta. E a vida de Cristo basicamente se dividiu em dois tempos ou duas partes. Quantos eu disse? Primeiro, tempo de preparo e tempo de execução ministerial. Jesus passa 30 anos se preparando e 3 anos e meio de execução ministerial. Dentro dos 3 anos e meio ele se entrega em uma morte de cruz. Dentro de 30 anos ele passa trabalhando na carpintaria, servindo o Pai, aprendendo no templo. De fato, esse homem nos dá uma grande lição, e eu quero trazer a memória de poucos minutos atrás, de que personagens bíblicos que são bons copiamos, e quem é mau rejeitamos. E um princípio de Cristo, ele se prepara 30 para executar 3 anos e meio. Olha para alguém e diga para ele, o tempo de preparo é mais importante do que o tempo de execução. Para vocês entenderem, olhe para mim. Um médico tem que estudar mais ou menos quanto tempo? 7. É isso? 7 anos, por aí? É melhor se preparar estudando 7 do que matar alguém em um dia de cirurgia. Nunca ninguém pegou Jesus em alguma contradição. Grite bem alto. Por quê? Se preparou 30. Nunca ninguém conseguiu fazer Jesus passar vergonha, porque está preparado. Jesus está preparado para pregar no lar, está preparado para pregar na praça, está preparado para pregar os doutores da lei, ele está preparado para falar de teologia, ele está preparado como médico, ele está preparado como professor, ele está preparado como pastor, ele está preparado como missionário, ele está preparado como diácono, ele está preparado em tudo. E uma das lições que Cristo me entrega é que, exatamente no tempo final de ministério, alguém que ele ama morre. E a minha pergunta para o texto em conversar com a palavra foi: pastora, por que João não morreu no tempo de preparo? Tem que morrer exatamente nos pontos finais? E o Espírito conversou comigo. Wesley, sempre quando está perto de acontecer o nosso maior triunfo, algo acontece para desmoralizar a gente. Com Jesus não foi diferente. Quando está perto de se findar a grande obra, alguém morre. E carnalmente falando, ele sentindo dor de luto, ele se ausenta. Olha para alguém e diga para ele: não julgue ninguém a partir de hoje. Porque você não sabe do porquê ele está se ausentando. Olhe para mim. Quem analisa comportamentos não julga quem parou de comer. Quem analisa comportamentos não julga quem está dormindo tarde demais. Quem analisa comportamentos não espalha notícias sem saber porque parou de sorrir, porque parou de dar paz, porque parou de dar risada, porque parou de ser feliz. Senta, toma um café, banca a pizza, faz a picanha, olha no olho e pergunta: o que está acontecendo com você? Se ele vê graça em você, ele vai dizer: eu estou me apartando, eu não estou tão feliz assim, porque aconteceu isso,
aconteceu aquilo, eu estou vivendo isso, não estou feliz aqui, não estou animado aqui, não estou animado aqui. Ele vai te contar. Quando Jesus está se apartando ao deserto, ele está triste carnalmente, exatamente no tempo que está se findando o seu ministério terreno. E é interessante que quando esse público chega, a força de Jesus é restaurada. Diga bem alto, como? Ele se assenta para descansar e ter um tratado de renovo mental, físico também. Jesus aqui está desgastado. Só que quando ele olha o público vindo a pé, ele começa a renovar as tuas forças. Mas Jesus não está machucado no tempo de luto, sim ou não? Mas quando ele vê uma multidão chegando, ele começa a se recompor. E só quem é líder, quem é pai, quem é mãe sabe dessa recomposição. Só quem tem um povo para cuidar sabe como é a renovação. A gente está num tempo de dor, está num tempo de luta, mas quando a gente olha para o povo que Deus deu, a gente olha e diz: eu preciso voltar. Eu preciso ter força de novo. Porque se eu não tiver de pé, quem é que vai cuidar dessa criança? Se eu não tiver de pé, quem é que vai cuidar dessa moça? Se eu não tiver de pé, quem vai cuidar do meu esposo? Se eu não tiver de pé, quem vai cuidar da minha esposa? A maior motivação de Jesus aqui em se renovar é ver a multidão vindo a pé. Ele olha para alguém e diz: não é possível, eu tenho que cuidar deles. E o texto que eu li para vocês é: ele viu o povo não como pessoas, ele enxergou elas como ovelha. Você pode segurar na mão desse alguém? Chacoalha a mão dele forte. Você tem força ainda para liberar uma palavra profética? Sim ou não? Eu vou contar até 3 e você vai dizer bem alto: a reta final eu não vou desistir. Amém? Na reta final, eu não vou desistir. 1, 2, 3. Na reta final, eu não vou desistir. Jesus, a tua igreja está liberando uma palavra profética que Satanás vai passar mal. Por quê? Aquilo que você acabou de liberar está virando um decreto. Porque Satanás vai ter que ficar maluco, ele não vai entender. Eu tentei para essa mulher, mas ela ouviu uma palavra no domingo, que é uma reta final, e na reta final está mais perto do sucesso do que o começo. E Deus libera uma palavra profética no coração do alguém: não para agora, está na reta final, esse povo precisa de você de pé, permaneça! Tá doendo, tá sofrendo, tá no luto, mas permaneça. Tem um povo que tá andando descalço para te abraçar. Tem um povo que tá andando de longe para ouvir uma palavra. Tem um povo que tá precisando de oração para ouvir alguém impor as mãos. Prepara, porque o Espírito está liberando uma boa palavra. A tua maior motivação vai ser um povo que eu coloco nas tuas mãos. Jesus viu esse povo e o texto diz: e viu eles e ficou íntimo de compaixão. Essa palavra íntima compaixão é um termo usado por alguém que fica apaixonado pela atitude de alguém. Jesus está olhando o sacrifício do povo e ficou apaixonado. Olha para alguém e diga para ele: se Jesus te olhar hoje, será que ele vai ficar apaixonado? Eu preciso liberar essa frase bíblica. Sacrifícios que eu faço hoje geram cuidados na minha vida amanhã. Sacrifícios que eu faço hoje geram cuidados de Deus amanhã. Por quê?
É melhor andar a pé sacrificando por ele e ver os seus cuidados do que decidir ficar parado em casa e não ser cuidado por ele. Porque ele não me enxerga como um ser humano, ele me enxerga como ovelha. E todo bom pastor, ele quer cuidar da ovelha, mas ele só cuida de ovelha que ele vê. Ovelha que se esconde e não consegue ser cuidada. A questão é que o Espírito está liberando uma palavra para alguém, dizendo assim: eu quero te ver todos os cultos aqui dentro, Wesley, mas para vir para cá eu pego ônibus, para vir para cá eu venho a pé. Você está vendo o interior de São Paulo como é que está? É 40 graus, não tem problema, vem suado mesmo. Ele está olhando para lá e está dizendo: essa ovelha já vem pegando fogo, essa ovelha já vem daquele jeito, Wesley, mas eu sou uma ovelha que sou mais magra, eu sou uma ovelha que sou mais cheia de lã. Não tem problema, vem debaixo do sacrifício, porque ele está olhando para a ovelha dizendo: porque sacrificou no meu altar, eu vou cuidar amanhã, porque entregou no meu altar, eu vou zelar amanhã. Deus está enxergando todos os sacrifícios. Ele está vendo a tua lágrima, ele está vendo o teu glória, ele está vendo o teu aleluia, ele está vendo o teu dízimo, ele está vendo a tua oferta, ele viu você semear na vida de um missionário, ele está contemplando o teu pé, ele sabe que você renunciou, e o nosso espírito eu estou sentindo de pregar, porque sacrificou hoje, eu cuidarei amanhã. Sempre, meu Deus. Eu estou sentindo muita graça de Deus. Você pode levantar tua mão direita para o céu, bata na mão de alguém e diga para ele: se eu fosse você, eu sacrificava por essa igreja. Porque é você lavando o banheiro hoje e deixando limpo para o filho que vai nascer amanhã. É você pintando a parede hoje e alguém vendo a cor dela amanhã. É você ganhando alma hoje e essa alma amanhã casando. Essa alma amanhã Deus prosperando. Alguém entende o sinal celestial? É melhor sacrificar hoje e ter colheitas de cuidado amanhã. O Espírito está falando ao meu coração: nessa igreja não vai ter crente assim, que vai cruzar os braços e deixar todo mundo fazer. Não, aqui não. Se tinha, o Espírito está fazendo assim: descruza os braços, volta a sacrificar. Wesley, mas biblicamente falando, é melhor obedecer do que sacrificar? Sim. Mas ovelha que é ovelha para estar perto do pastor tem que sacrificar muita coisa. E o que eu preciso pregar é melhor estar sacrificando e quando ele olhar você está no meio do rebanho, do que ser uma ovelha que é boa em obedecer no secreto e na hora do trabalho ele olha para o pasto e não vê você. Ele está vendo esse povo. E sabe o que ele começa a fazer? Ele ensina as ovelhas. O bom pastor começa a ensinar. Depois, Jesus vai fazer a multiplicação de pão e peixe. Eu falei: peraí, esse povo vem a pé, está com fome. Por que é que o Espírito permitiu ele ensinar primeiro e alimentar depois? Deus falou comigo: de que adianta eu encher o estômago da minha igreja, sendo que o coração ainda continua vazio? É melhor ser alguém que o estômago está vazio e o coração cheio pegando fogo, do que ser alguém que o estômago, a mente, o corpo está cheio de coisa do mundo e vazio de mim. Ele, dentro do espaço do deserto, está enchendo o coração de alguém e o coração de alguém está pegando fogo. Grita bem alto: por quê? Ensina alguém a melhorar. Ensino aproxima mais alguém do reino. E olha para mim, Jesus dá uma lição. Grite bem alto: qual é? Eu preciso encher mais o coração da minha igreja de ensino do que entregar pão da terra. É melhor ter o coração pegando fogo do que ter o estômago cheio de coisa terrena.
Ele começa a encher o povo de ensino. O coração vai pegando fogo, vai pegando fogo, vai pegando fogo, vai pegando fogo. Alguém vai sendo ensinado. E sabe o que é que provocou o ensino? Jesus olha para esse povo e chega os discípulos. Jesus, libera o povo agora. Jesus olha e fala assim: não, ainda não. Porque eu primeiro encho o coração, mas eu também preservo coisas da terra para encher o estômago de alguém. Porque os cuidados de Jesus não é pela metade. Os cuidados de Jesus é por inteiro. Você pode olhar para alguém e dizer para ele: dê glória a Deus aí. Porque o cuidado dele não é 50%. O cuidado dele é 100%. Ele cuida no espírito, ele cuida na terra. Ele cuida na terra, ele cuida no espírito. A gente precisa entender como igreja qual é a missão. Ele cuida da gente aqui, ele cuida da gente lá. O que o mundo precisa entender é que enquanto eu estou lá, eu sirvo ao mundo, eu estou no mundo, eu só tenho 50% de cuidado. Mas quando eu entro aqui, eu ganho 100% do cuidado. Por quê? Ele me dá livramento, ele corta o laço, ele quebra a lança, ele queima os carros do fogo. Aqui eu falo em línguas, aqui eu dou glória a Deus, aqui eu dou aleluia, eu sou cheio do Espírito, eu tenho alegria, aqui ele fala, aqui ele me ensina, aqui eu sou cuidado de verdade. Aqui tem cuidado. Aí alguém olha e diz assim: Hernanes Dias Lopes diz, eram cerca de 15 a 20 mil pessoas dentro do deserto. Aí, na parte do ensino, olha o deserto. Eu vou pedir para você repetir. O povo está onde? Deserto. Ele vai começar a modificar o cenário do deserto. Ó. Maravilhoso. Porque Jesus dá um tapa teológico em Herodes. Por quê? Herodes só faz uma festa e lota a festa pagando tudo para todo mundo. Jesus não precisa comprar nada da terra para lotar o culto. Só a presença dele é o suficiente. Jesus não precisa pagar o vinho para alguém vir. Não precisa fazer o maior churrasco da cidade para lotar, não. Só a presença dele já faz 20 mil, 15 mil se chegar. E sabe o que acontece? Olha que lindo. Quando esse povo chega no deserto, um ambiente que pra gente não tem probabilidade nenhuma de ter conforto, Jesus começa a mostrar que a presença dele pode gerar conforto em lugares desfavoráveis. Lê o texto. Ele começa a ensinar, o coração de alguém começa a se encher. Do nada, ele começa a fazer uma multiplicação de pão e peixe. Do nada, no texto, mostra que agora surge relvas. Relvas aqui é grama. Ele manda o povo se assentar na grama. Sabe o que é isso? Mudança climática no meio do deserto. É Jesus dando uma aula para a gente. O deserto está aqui. Se eu quiser pôr grama e mudar o deserto, eu ponho. Ah, mas o povo não tinha lugar para comer. Não tem problema. Tinha um menino que estava ouvindo a palavra do reino. E quando os discípulos conversam, onde a gente vai comprar pão? O que a gente vai fazer para alimentar tantos? Tinha um menino no meio da multidão que estava ouvindo os ensinos do reino. Diga bem alto: e o que eu aprendo no ensino? É que tudo que eu tenho no evangelho já na verdade não é mais meu. Ele ensinou o povo a orar: Pai nosso que estás no céu. O Pai não é só meu. O Pai é seu. O Pai é nosso. O alimento não é só meu. O alimento é nosso. E sabe o que esse menino aqui é uma idade pouca. Sabe o que ele fez? Ele olha para os discípulos e diz assim: esse aqui é meu lanche. Toma. E o texto não mostra ele bicudinho dizendo: pô tio, você pegou o meu lanchinho, cara. Não, grite bem alto. Por quê?
Quem está com o coração cheio do reino aprende a ser liberal. Aprende a dividir. Um saco de arroz não é só meu, é nosso. Se precisar, eu sou menino para você. E olha que lindo, a liberalidade abriu acesso. Para quê? Para ficar perto de Jesus e alimentar mais gente. A alimentação do menino através da sua liberalidade entregue na mão de Jesus é impressionante. Porque todas as vezes que eu decido a ser liberal, eu entro em portas que ninguém pode entrar. Sabe qual era o maior sonho de uma multidão? Diga bem alto, qual? Andar perto de Jesus, acessar Jesus, acessar os discípulos. E eu vejo a multidão assentada na relva e o menino com pão e peixe indo acessar Jesus. Se não deu glória a Deus, eu vou melhorar. A liberalidade começa a abrir acessos. A liberalidade começa a abrir porta fechada. A liberalidade começa a fazer você a chegar perto de Jesus. Gente que não tem o coração liberal não consegue acessar Jesus. Gente que tem um coração voluntário, tem um coração puro, tem um coração que reparte. Jesus está olhando no culto dizendo: esse vai ficar perto de mim. Esse é liberal, esse entrega a primícia. Esse é do meu altar. Eu tenho uma geração que esconde o lanche. Para ser individual, Deus ainda levanta meninos que não têm idade, mas já é mais homem do que muito homem. Esse menino me ensina: eu não preciso ter idade para ser liberal. Eu preciso só estar com o coração cheio do reino. Sabe o que eu aprendo, pastor? É que gente que não é liberal, ele na verdade tem idade de homem, mas não aprendeu ainda a ser homem. Olha para alguém e diga para ele: dê um glória a Deus aí. Senão eu vou pensar que não reparte nem a coxinha no final do culto. Tem gente que senta, ouve palavra do reino, a cara dele está mostrando que o coração está cheio, mas na hora de abrir a mão, está vazio de princípio. Quando eu falo isso aqui, não é só de dinheiro, é de entrega comportamental também. É de poder dar o seu melhor e entrega o pior. É poder ser o melhor pai, a melhor mãe e às vezes decidir ser o pior. Poder ser o melhor filho e decidir ser o pior filho. Seja liberal, porque a liberalidade vai te abrir acesso. Vai abrir confiança. Esse menino entrega tudo. André pega. E olha o que o André diz: temos aqui. Olha para mim. André é dono do lanche, sim ou não? O lanche é do menino. Só que André consegue liberar uma palavra justamente pelo coração puro do menino. Quando André libera a palavra temos, o menino não grita: ei, temos não, o lanche é meu, a honra é minha. E aqui está o segredo. A nossa geração quer ser liberal para aparecer, quando na verdade quem é liberal para o reino às vezes não aparece. Está escondido, mas Deus está alimentando uma multidão por causa dele. Não está aparecendo, mas está entregando alimento na casa de alguém. Não está sendo visto, mas está alimentando um lar. Não está sendo ovacionado, mas está alimentando a fome de alguém. Não tem milhares de seguidores, mas a liberalidade dela dele faz alguém aparecer no reino. Eu estou pegando para alguém que às vezes o teu nome não está no cartaz. Você não é o mais famoso de Jaboticabal, mas no reino o teu nome está escrito no livro da vida. E o Espírito está dizendo, através de um menino com 5 pães e 2 peixinhos, eu sou capaz de alimentar uma cidade inteira. O Espírito. Você pode abraçar o teu corpo e fechar os seus olhos. Deus vai mexer com muita gente agora. Esse menino ouça bem com os olhos fechados.
é um ato profético. Esse menino fez a história dele com 5 pães e 2 peixinhos. Diga no tom que você quiser, diga assim: eu não preciso de muito para deixar um legado. Diga assim: a minha maior preocupação é deixar herança. Mas o altar está me ensinando que herança fica para alguém, mas o legado mora em alguém. Diga: obrigado, Espírito Santo, por me ensinar que um menino fez história tendo pouco. Agora, se você tem força para liberar com os olhos fechados e abraçando o teu corpo, diga assim: eu vou fazer história. Eu vou deixar um legado, mesmo tendo pouco. O Espírito vai começar a tocar os pés de alguém agora, porque Ele está liberando boas palavras no altar, dizendo assim: quem disse que você precisa ter muito para deixar uma história? Quem disse que você precisa morar no melhor bairro para ter uma história? Quem disse que você precisa ter o salário maior do mundo para fazer uma história? Deus está colocando a mão no coração de pai e de mãe, dizendo assim: cria seus filhos diante de simplicidade. Valoriza o pequeno pão que eu te dei. Valoriza o pequeno peixe que eu te dei. É melhor ter pouco e o coração gigante tendo muito no reino do que ter muito na terra sem ter liberalidade. O Espírito está liberando uma palavra nesse altar dizendo: calma, fica tranquilo, volte a dormir. Você tem o suficiente para fazer uma história. O que eu te trouxe nesse culto para você valorizar é: eu ainda sou Deus do pouco, eu ainda sou Deus do pouco, eu ainda sou Deus que muda a história de uma multidão por causa da liberalidade de alguém. Tem gente que está preocupado se morrer hoje, o que eu vou deixar. Tem gente que está correndo por aí ficando doente, se desgastando à toa, e o Espírito me trouxe aqui para liberar sobre a tua alma. Com pouco eu ainda posso fazer história, sendo pouco, sendo simples, eu ainda posso marcar a sua geração. A tua casa vai ser alimentada por um pequeno menino, a tua família vai ser alimentada mesmo com esse pouco que você tem. Deus está liberando uma palavra para você mesmo, mas para mim é o suficiente. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Isso, Júlio. Enquanto a igreja canta, Deus está entrando no coração de alguém que estava vazio de reino. Cadê os vasos espirituais? Deus está enchendo a casa de presença. É possível fazer história com pouco, é possível alimentar uma multidão com pouco. Acredite, Deus está liberando coisas no altar hoje. Dentro desse ato espiritual, Deus vai mudar a atmosfera dessa igreja. Dentro desse ato, dentro dessa atmosfera, Deus vai mudar a história de famílias aqui. Acredite. Obrigado, Júnior. Olha isso, aqui eu encerro. Esse menino entrega o pão e o peixe na mão de Jesus. Quando Jesus recebe, é um pão de cevada. E o pão de cevada na época era usado tanto para alimentar animais e representava também o nível que esse menino tinha, representando uma pobreza. O pão de cevada não era um pão fofinho, era um pão mais rígido, mais duro. E aí,
o fato do pão não ser fofo, Jesus não rejeitou o pão. É um recurso para alimentar a família, não é um pão fofinho, não tem problema. Nas mãos de Jesus, o pão que é de cevada, mais duro, se torna mole. E olha que coisa linda, quando a gente lê isso aqui, a gente perde as escrituras. Porque é muito fácil dar glória a Deus comendo pão fofo. Olha para alguém e diga para ele, é difícil dar glória a Deus, né? Tendo pão de cevada na mão. Olhe para mim, eu sei como é que é. Porque é muito bom a gente pegar o pão fofo, o pão redondinho, né, pastora? Colocar o tomatinho, colocar o ovo, o hambúrguer, é muito bom. E o pão de cevada? Só que Jesus está nos dando uma aula. Deus só tem o pão de cevada para alimentar a multidão. E o texto diz, e tendo levantado aos céus, deu graça. Porque para Jesus não precisa ter pão fofo para dar glória a Deus. Não precisa ter pão fofinho para dar glória a Deus. Não precisa ter pão fofinho para sorrir. Não precisa ter pão fofinho para se alegrar. Se Deus está permitindo o pão de cevada hoje, eu levanto e digo, Deus, obrigado pelo pão duro de hoje. Obrigado pelo pão de cevada hoje. Porque se você aprender a dar glória a Deus, isso aqui, esse bairro agora vai tremer com teu glória a Deus. Porque olha a palavra que Jesus está ensinando. Quando ele levanta os céus e dá graça ao pão de cevada, que não é um pão mole, Deus começa a fazer o milagre. Porque o milagre acontece exatamente com o ponto. O segredo da multiplicação está aqui. Feche os seus olhos agora. Quem está me vendo, diga amém. Tá, então feche seus olhos. Você está vendo alguma coisa? Não? É isso que o inimigo quer que você veja. Repita, nada. Agora abra os olhos. O segredo da multiplicação você acabou de descobrir. Diga bem alto, qual é? Olhos abertos. Quem tem olhos abertos enxerga poder da multiplicação em tudo. Quem tem olhos fechados não acredita que Deus pode multiplicar. Por quê? Olhos fechados. Sabe qual é a maior raiva do diabo? É quando parece que a gente não tem nada e Deus olha pra gente dizendo, abre o olho. Você lembra da viúva do azeite? A maior raiva do diabo contra a vida dela é que ela, mesmo viúva, ela abriu o olho. E sabe o que ela percebeu? Com os olhos abertos eu vejo que não tem esposo. Porque olhos abertos a gente vê coisa boa e vê coisa ruim. Mas com os olhos abertos eu ainda enxergo uma pequena botija de azeite. Que Deus tem poder para multiplicar. Deus trouxe uma palavra e pelo amor de Deus, se você não guardar nada da palavra que eu sei que você vai guardar, guarda essa. Saia de olhos abertos. A igreja tem redes sociais? Tem ou não? Acabando o culto, você vai liberar uma hashtag olhos abertos. Por que olhos abertos? O diabo vai lutar para fechar o seu olho. Ele vai tentar fazer de tudo para você não ver nada. Mas em nome de Jesus, naquilo que Deus está te mostrando que tem, a empresa pode ser pequena para todo mundo, mas quem está de olho aberto diz, é o suficiente para ele multiplicar. O salário pode ser pequeno para todo mundo, mas quem está de olhos abertos olha para o salário e diz, eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus. E quem agradece a Deus com o pão de cevada na mão, prepara, vai começar a multiplicar. De 5 vai virar 10, de 10 vai virar 20. Deus está liberando uma palavra para alguém. O diabo tentou cegar você. Ele não vai separar o teu casamento. Ele não vai continuar fazendo alguém lugar. Pelo contrário, se tem um pouquinho de amor, começa a multiplicar o amor. Se tem um pouquinho de alegria, começa a multiplicar a alegria. Alguém consegue
consegue levantar a mão e dar graças? Alguém consegue liberar glória? Porque enquanto você se torna grato, Ele começa a multiplicar as coisas da sua vida. Se coloque de pé. E tendo dado graças, partiu. Isso aqui eu fiquei impressionado. Pastora, quando a gente reparte um pão duro, esfarela e se quebra, sim ou não? E Jesus me fez chorar quando eu li isso aqui. Wesley, na minha mão, nada se perde. Na minha mão, nada se quebra. Na minha mão, nada esfarela. Na sua mão, se você repartir um pão, pode quebrar, pode ter farelo, pode ter perca, mas na mão dele nada se perde. O Espírito me trouxe aqui para dizer para alguém: o que para você é simples, para mim é o suficiente. O que para você não dava mais, coloca na minha mão. Na minha mão nada esfarela, na minha mão nada se perde. Na sua para você não tem jeito, mas na minha tem. Na sua mão parece seguro demais, mas na minha eu transformo em mole. O Espírito está chamando pessoas aqui no altar e eu preciso liberar uma palavra. Esse altar não está escrito vergonha. Esse altar hoje na vida de muitas mulheres e muitos homens está escrito recomeço. Não sei se vocês perceberam, Deus assentou a gente para aprender, para ensinar hoje aqui. E de nada vale Deus ter nos dado uma palavra tão boa se a gente não está disposto a vivê-la. A primeira pessoa que o Espírito está chamando é: eu quero te chamar de volta para o altar, para eu começar a te ver de novo como ovelha. Wesley, eu ouvi essa mensagem, eu não era ovelha. Eu pensei que estava perto do rebanho, mas eu estava longe. Eu me afastei por algum motivo. Eu escolhi outros caminhos. Mas eu fiquei apaixonado por esse cuidado. Eu quero ser cuidada. Quero ser cuidado por Ele novamente. Não 50%. Eu quero ser cuidada, quero ser cuidado 100%. Cadê você? Vem para o altar. Glória a Deus. Cadê a segunda alma? Wesley, eu quero que ele enxergue para mim, e olhe para mim, e ele veja eu como ovelha. Vem. A ovelha precisa ser vista. Não dá para ser uma ovelha que se esconde. Quer ter pastor? Volte a aparecer. Wesley, eu trouxe um amigo, uma amiga que você não conhece, mas eu conheço. Eu sei que essa ovelha estava longe. Dê um abraço nele ou nela e fala: vamos hoje junto andar com Jesus novamente? Abraça. Fala para ele: eu vou junto com você até lá. Eu vou repetir. O altar não está escrito vergonha, está escrito recomeço. Vem, alguém pode se alegrar por essas almas? Vem. O altar não está escrito vergonha, está escrito recomeço. É melhor ser uma ovelha que vem machucada e aparece e ganha um pastor do que uma ovelha que decide se esconder para sempre e não tem cuidados dele. Vem, Deus está te chamando. E o segundo público, Wesley, eu parei de abrir olhos. Meus olhos entraram dentro desse culto fechados. Eu preciso enxergar novos horizontes. Preciso valorizar o pão de cevada que Deus me deu. Eu quero você aqui na ponta do altar. Eu quero orar por você. Eu estou precisando de uma multiplicação. Eu estou precisando de alimento novo. Eu estou precisando de um renovo. É você que Deus está falando. Vem. Eu quero abrir os seus olhos. Eu quero dar novas estratégias. É sobre essa oração que vamos fazer aqui. O Ministério de Louvor me auxilia. Você consegue louvar? Vai valer a pena? Não compreendo os teus caminhos. Vai valer a pena, tá? Vem. E as almas, se achegue aqui pertinho do altar, por favor. Isso.
Deus vai começar a ter cuidados diferentes, tá? Prepare para viver isso aí. Vem. Isso, vem. Wesley, eu não vou no altar, não tem problema. Procure a sua família agora e abrace a sua família. Coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá até a sua família. Você abraçou sua família aí? Então você vai dizer para a sua família, diga assim: você é o suficiente para alimentar a nossa casa. Diga assim: a nossa casa não perece enquanto a gente estiver abraçado, enquanto a gente estiver vivo. Deus chama famílias para valorizar outros. Wesley, mas esse filho não tem muito, não tem problema, abrace ele novamente. Wesley, mas a minha filha não tem muito, continue amando. Wesley, meu esposo não produz muito, continue apaixonada por ele. Wesley, a minha esposa não tem tantas coisas na mão, continue abraçado com ela. Deus está liberando uma história nova para essa igreja, para essa família. E com a história, eu vou multiplicar, eu vou estender as mãos, eu vou abrir os olhos. Você pode ser grato pelo dom de chamada. Que coisa linda o Espírito agindo aqui. O ministério de Deus vai começar a orar. Eu quero entregar o coração. Quem sabe ele exalte o Senhor Jesus. Você tem uma situação para você. Todas as famílias dessa igreja. Abençoa, Pai, essas ovelhas. Enxerga o sacrifício delas. Não é fácil permanecer lá em teus caminhos, mas vale a pena. Esse Espírito nunca foi fácil permanecer, mas vale a pena. Esse Espírito só o Senhor sabe como está o coração dessa família. Mas faça enxergar que vale a pena te servir.